E a Jéssica parou mesmo, Toledo? Parou. Nossa turma está diminuindo, né, cara? Tô Tá preocupado. bem pouco. Os dois meninos, né? Emerson e Diego também, né? Ah, mas eles nem fizeram ano passado também, né? Não? O Emerson nem sequer viu uma aula ano passado, o semestre passado, né? Como que vai estar acompanhando o semestre hoje? É. Entendeu? Mas o Diego fez. Não, o Só Diego pegou ainda Diego fez, fez, né? mas o Emerson nunca viu uma aula. Então, Bom, pessoal, vamos lá. Vamos nos fármacos que vão alterar a secreção gástrica, né? Que é os fármacos gastrointestinais aí que nós vamos estar vendo. Primeiro a gente tem que falar um pouquinho da anatomia do estômago. Vocês lembram as três partes do estômago? Curvatura maior, curvatura menor. Quais as partes assim, principal? é o fundo, o corpo e o. Fundo, o corpo. Ah, tá. É Ou a porção o fundo, o gástrica. corpo e falta um só. Faltam. É a parte de baixo aqui, a saída dele, não. O antro. O antro. Tanto. No corpo a gente tem duas células. Elas são secretoras do quê? Gastrina. É do muco e do. É do E do. pepsinogênio e do ácido clorídrico, né? E no antro? No antro, Ah, mas gente. o antro que é o pepsinogênio e a gastrina? O pepsinogênio. Isso, Isso, é no antro. isso. Do pepsinogênio e a gastrina no antro. E no Na, corpo também, né? no corpo é o ácido clorídrico e o pepsinogênio, né? Uhum. Então a gente sabe, né? Viu lá na fisiologia, na mais histologia, acho, na anatomia, que a mucosa gástrica ela tem essas entranhas, né? Essas voltas assim, né? Que Isso, Toledo. essas entranhas elas são compostas por diferentes células, né? A gente tem aqui as células superficiais, que as células superficiais, as células parietais, as células mucosas, as células endócrinas e as células principais aqui. As células superficiais e as células parietais, elas são células produtoras do ácido clorídrico. As células mucosas, elas são produtoras de muco e de bicarbonato. As células principais, elas são produtoras de pepsinogênio, né, que ela é importante aí para a degradação das proteínas. Alguém lembra lá na fisiologia do mecanismo de estimulação da secreção de ácido? Como que funciona essa secreção? Não lembro. É durante a mastigação, doutora. Mas Durante a mastigação. o que Ah, acontece? Vai me falando o processo. eu sei que é durante a mastigação é uma liberação de. Ele estimula a parte do cérebro, a mastigação, libera uma enzima, Uhum. amilase, eu acho que isso daí que estimula uma célula que vai para o cérebro, daí o cérebro manda informação lá para o estômago para liberar, fazer essa produção do suco Tá, gástrico. e como que é essa liberação? Ui, Jesus, aí você complica também, né? Dura a responder uma pergunta e vem a outra em cima. Vou forçar um pouquinho Ó, aí. tá bom.
Aí, doutor Luiz, é contigo essa, o restante. O Fábio. Sinceramente, eu não sei. Eu lembro dos mecanismos na saliva, né? Que é para cada espécie de alimento é um, né? Por exemplo, o carboidrato, por exemplo, que você falou é amilase, né? Que começa com amilase, mas daí não vai mais. Não, esquece um pouquinho a boca. Vamos lá no estômago agora. Isso que você falou tá certo, mas vamos no estômago. Vamos ali. Primeiro, a gente tem que saber, né, que a célula parental ela é produtora do ácido clorídrico. Então, a célula parenteral ela vai receber um estímulo da gastrina, né? Da gracina, da histamina, da acetilcolina, né? E a gente tem que voltar um pouquinho falando o quê? Que a gastrina ela é produzida por um estímulo no antro, né? Que é a célula G. A célula G que ela vai estimular lá no antro, vai ser produzida. Então, vai começar a produzir essa gastrina. Quando a célula recebe o estímulo do pepsídeos, dos aminoácidos, então essa gastrina ela começa a ser produzida. Ela vai fazer o quê? Ela vai ser jogada na corrente sanguínea, tá vendo? A gastrina ela vai ser jogada na corrente sanguínea, que vai chegar nas regiões do corpo e também do antro. Que lá no corpo e no antro a gente tem as células parentais. Então, a gastrina, ela induz a secreção do ácido clorídrico ao ela se ligar ao CCKB. Então, ao ela se ligar ao CCKB, que são receptores da colicistocinina, né? A gastrina, ela induz essa forma de liberação e de secreção do ácido clorídrico. A histamina, tá vendo aqui a histamina? Ela é produzida por um tipo especial de célula, que a gente chama, como que é chamada essas células? Alguém lembra? Alguém lembra, pessoal? Como... É os enteros cromafim, que essa célula produz a histamina mediante o estímulo da gastrina. Ou seja, a gastrina, ela consegue induzir diretamente a secreção do ácido clorídrico. E indiretamente, ela também consegue através da ativação das células enterocromafim, que vão produzir essa histamina, que vão ser o receptor da histamina, que vai se ligar na célula parental, que são os receptores histaminérgicos, né, do tipo H2. Então, o H2 ele vai se ligar à histamina e vai produzir a secreção do ácido clorídrico. A acetilcolina, ela vem do nervo vago. Quando a gente visualiza um alimento, quando a gente sente cheiro de um alimento ali no nervo vago, vai liberar acetilcolina, né? Que é esse neurotransmissor liberado, que vai se ligar aos receptores muscarínicos e vai produzir a secreção do ácido clorídrico. Certo? Alguém lembra da bomba de prótons? Mais ou menos. Então fala pra mim o que você lembra. Bomba de prótons. Como que é? Explicar a bomba de prótons. Não, não foi. Não lembro não, doutor. Não, fugiu. Lá do acetilclorídrico, do ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Eu sei, mas não lembro ter que explicar, não. Nem mais ou menos assim? Doutor, eu lembro que é o transportador, né? Ele é quando você libera um hidrogênio, né?
para receber um outro íon, precisa dessa abertura, né? Então, é a própria membrana proteica, né? Uhum. Por aí que eu me lembro um pouco, né? Então, o ácido clorídrico, ele vem de uma reação lá do CO2 com a água, mais a água, né? Que na célula parental ele possui uma abundância, a célula parental ela vai possuir uma abundância desse CO2 e a água, que são os subprodutos do seu metabolismo. Que esse metabolismo ele vem da ação da amidrase carbônica, né? Que é do CO2 e da água, que vão juntar formando o ácido carbônico, que vão ionizar liberando o H+. Ao liberar esse H+, ele também vai liberar bicarbonato. O H+, ele vai ser secretado para a luz do estômago, né, através de um antitransporte, no qual ele vai transportar os prótons do lúmen gástrico, e vai promover a entrada do potássio dentro da célula parental. Que o bicarbonato, ele vai para o plasma sanguíneo. Ele faz um tampão plasmático ali, que vai manter o pH fisiológico entre grandes variações. E o bicarbonato, ele vai ser secretado em troca de um cloreto, que é um antiporte. Então, o bicarbonato secretado para o plasma, lembra que ele vai trocar, vem um cloreto, e o cloreto vai participar do simporte, através desse transporte aí, desse transportador. Ele vai transportar o cloreto e o potássio, no mesmo sentido para a luz gástrica. E o H+, e o cloreto, eles vão se juntar para formar o ácido clorídrico. Lembram disso? E onde que entra o K+, doutora? O K+, onde é que entra? Deu para lembrar um pouco? Deu uma clareadinha na Né? bomba. Dá uma clareada aí no que a gente estudou lá em fisiologia, né? Isso é a parte de fisiologia que a gente estuda. Então, aqui foi o que eu estava falando para vocês, que a gente tem uma ação direta da gastrina nas células parentais, né? Que a gastrina, ela age na célula enterocromafim, que é um outro estímulo, que a célula enterocromafim, ela vai produzir a histamina, que vai agir nos receptores de H2, que vai estimular essa bomba de prótons, que ela secreta um H+, e a transporta para dentro do citoplasma do potássio. A acetilcolina, ela é produzida no nervo vago, né? Ela vai se ligar aos receptores muscarínicos, o M3, que vão estimular essa bomba de prótons, que vão secretar o H+, e vão trocar pelo potássio. E a gente tem ainda o estímulo de inibição, né, das células parentais, que é o quê? Que é as prostaglandina 2, que ela vai agir nas células parentais através do receptor EP3, né? Vão inibir essa bomba de prótons. E as prostaglandinas vai agir na célula epitelial, vai produzir o muco, né? Que esse muco ele fica rico em bicarbonato. Para esse muco rico em bicarbonato, ele consiga neutralizar o H+ na superfície da célula mucosa. Tá? Então, aqui, ó, a gente produz o ácido clorídrico. Aonde que a gente produz o ácido clorídrico? No antro, né? Nas células parentais. Parentais do corpo, né? Isso. O ácido clorídrico é no corpo. Então, vai produzir esse ácido clorídrico. Para quê? Para que a pepsina ela funcione, para que o pepsinogênio seja ativado em pepsina, né, desse ácido clorídrico,
que não pode agir sobre as células, sobre as próprias células, aliás. Se ela agisse sobre as próprias células, a gente teria uma lesão gástrica aí. Ela ia destruir a própria célula, né? Isso, Ela ia produzir e fazer ia se alta. autodestruir, né? Então daí a gente ia ter uma lesão gástrica aí. O H+, ali que ele vai, quando ele libera, ele vai se juntar e vai formar o ácido clorídrico já dentro do corpo, dentro do estômago, na cavidade já do estômago. Isso, aham. Então é por isso que as células da mucosa, elas vão produzir o muco, né? Que esse muco, ele é rico em bicarbonato, que ele tenta neutralizar o H+. A superfície do muco é mais ou menos, o pH dele é de 2, que é o ideal para a pepsina. Que a pepsina ela funciona no pH 2. E na superfície da célula a gente tem um pH de 7. Então a gente tem o equilíbrio, né, da mucosa gástrica, que ela vai depender de 2 fatores, que são os fatores protetores e os fatores agressores, né? Nos protetores a gente tem o muco, o bicarbonato, o fluxo sanguíneo, as prostaglandinas. Nos fatores agressores, a gente tem a Helicobacter pylori, os anti-inflamatórios não esteroidais, os ácidos, a pepsina, o fumo, né? Então, a saúde dessa mucosa vai depender desses 2 fatores. E agora sobre a patologia, né? Que a gente tem aí a principal doença que ela vai afetar a mucosa gástrica, que é a úlcera péptica, né? Que elas são de 3 tipos, né? Ela pode ser a úlcera esofágica, a úlcera gástrica e a úlcera duodenal. A úlcera esofágica, ela é encontrada na região do final do esôfago. Ela ocorre o quê? Uma abertura do esfíncter da cárdia, que ocorre uma esofagite por refluxo. Decorrente da esofagite de refluxo, que acontece a úlcera esofágica. A úlcera gástrica é uma lesão causada na mucosa do estômago, né? E a úlcera duodenal, ela ocorre na porção inicial do duodeno. Tá? Aqui é só que 64% das úlceras pépticas, elas se encontram na região mediana do estômago, que ela é mais exposta ao ácido clorídrico, por isso que acontece mais nessa região. E no duodeno, né, na parte inicial do duodeno aqui, ó, 90% também. E vocês sabem me falar quais são as causas da úlcera péptica? Alguém? Luiz? Doutora, tem os próprios anti-inflamatórios, né? Que a gente toma, são causa, né? Isso. Alimentação também é de forma inadequada, às vezes muito rápida, também pode ser, né? Agora me responde uma coisa, por que que os anti-inflamatórios, eles podem ser causa da úlcera péptica, você sabe? É porque eles inibem a produção do protetor gástrico, né? Que a gente teria normalmente. Está certo disso? É por aí. Inibe a produção da mucina? Ele diminui a produção das prostaglandinas. Pois é. Por isso que ela é uma causa, né? Principalmente a aspirina. Esse tá certo. Disso mata a gente, né, Luísa?
tu semeia uma dúvida na cabeça do ser, ele respondeu tudo bonitinho ali, daí você, A Helicobacter pyrrole, a causa dela, né, que é uma bactéria, ela diminui ali a proteção, né? Ela diminui aquela proteção que a gente tem. Ela diminui a produção do muco e do bicarbonato. Então, dessa forma, o estômago ele fica desprotegido, né? É uma da principal causa é a Helicobacter pyrrole, né? A gente vê muito. O anti-inflamatório, igual o Luiz falou, né? Que vai diminuir a produção das prostaglandinas, né? Principalmente a gente tem aí a aspirina. O estresse severo, né? Que leva a uma excessiva produção da acetilcolina. A bebida alcoólica em excesso, né? O tabagismo, a síndrome de Ehlers-Danlos, né? Que ele é um tumor produtor de gastrina. Ele produz em excesso a gastrina. E alguém sabe me explicar o refluxo gastroesofágico? O refluxo gastroesofágico. Deixa eu lembrar. Quer saber o que ele causa ou qual que é a causa dele? Como que acontece o refluxo? O refluxo, ele se dá devido a uma lesão na válvula Mas por que tem essa lesão na válvula? O que acontece no estômago? Não, são N situações que vai ocorrer a questão do refluxo. Entendeu? Pode ser alguma lesão mecânica, fisiológica ou devido a alguma patologia, ou mecânica, um trauma, qualquer situação pode ocorrer, uma questão fisiológica, aí já é problema do estômago, né? Aumento da acidez do estômago, ele pode também lesionar o excesso, a pessoa que come muito também, ele pode dilatar o estômago e ter essa regurgitação no inicial e acaba se tornando refluxo já quando é patológico já, né? Isso, É isso aí. O tabagismo, são N situações que levam ao refluxo. Isso. Então é quando a gente tem uma produção exagerada do ácido clorídrico, né? Quando o estômago ele tá cheio, o volume, tipo, ele tá num volume cheio, além daquele que ele suporta. Né? Que pode ter um relaxamento desse esfíncter da cárdia, né? O esfíncter da cárdia ali em cima. Que favorece a passagem do conteúdo gástrico, né? Que isso a pessoa, tanto é que a gente indica para o paciente depois que come para ele não deitar, né? Ele ficar semi-sentado. Então vamos lá. Quais são os sintomas do refluxo? Alguém? Do reto external. Queimação. Sensação de queimação, né? O que mais? Sensação da queimação, dor retroesternal, Essa queimação, como que é o nome? virose, Isso, disfagia, disfagia, afagia também, dor retroesternal, dificuldade de deglutição, ou dor à deglutição, né? Salivação excessiva, né, também, às vezes. Isso. E com que a gente melhora essa pirose do paciente? Bicarbonato. Antiácido. E essa pirose, ela aumenta, diminui? Como que é essa pirose? Um protetor inibidor de bomba de próton, né? Não? Não. Ela diminui ou aumenta? Não, vai depender
Quando duas situações. quando a pessoa deita, ela faz o quê? Ela aumenta. Isso. E também ela aumenta após a pessoa comer, né? Sim, porque por causa é o Uhum. refluxo. Ele vai ter o refluxo e vai aumentar essa queimação, essa sensação de queimação, que é a pirose. Isso. Por isso que é orientado o paciente que tem refluxo alimentar-se mais vezes e de menos quantidade. Isso. E com o que você alivia esse sintoma? O que alivia? É. Magnésio é bom, omeprazol é bom, São os antiácidos, né? os antiácidos. Uhum. Isso. Uhum. E essa. Um erro, doutor, é o uso de água com limão, né? Que Uhum. ele É o dá a melhor, sensação né? de bem-estar momentânea, só que ele aumenta ainda mais a acidez do estômago, causando ainda mais lesão. E na hora a pessoa acha que melhora, né? Isso é a receita popular. Ah, toma água com limão que melhora. Dieta equilibrada. Só que na verdade você tem que neutralizar, né? Então, na verdade, a gente tem que falar para Bicarbonato. tomar o bicarbonato, né? Bicarbonato seria Não mais. o limão, né? Uhum. Então foi isso que a gente comentou agora, né? Os sintomas, que é a queimação dolorosa no peito, né? Que é a pirose, que ela aumenta quando a pessoa está deitada ou após a alimentação. A gente alivia com antiácido e ela é mais frequente à noite. A gente tem regurgitação do conteúdo estomacal, náusea, vômito, alteração da voz, dor de garganta, dificuldade de engolir, tosse, né? Que foi tudo que a gente falou. E a gravidade da, da doença do refluxo, ela depende. Essa gravidade, ela depende. A gravidade, na verdade, o tratamento, ele vai depender da gravidade, né? Então, no estágio 1, é só a mudança do estilo de vida mesmo, né? Quando a gente considera que aquela pessoa no estágio 1. O que é o estágio 1? É aquela pirose que a pessoa tem de vez em quando, que não é complicada, né? A queixa não é por causa disso que ela foi no hospital, né? Não foi, acontece 2 a 3 episódios por semana. Então, daí a gente só vai mudar a qualidade, só vai mudar o estilo de vida dela, né? Às vezes é necessário um antiácido, os antagonistas, os receptores H2, de histamina, mas principalmente a gente muda o estilo de vida daquela pessoa, a alimentação, né? A gente fala para não comer tanta gordura, não tomar refrigerante, beber café, né? No estágio 2, a pessoa já tem aquele sintoma frequente. Ela pode ter ou não a esofagite. Então, já é aquele episódio que vai acontecer com mais frequência, de 2 a 3 episódios mais por semana, né? E daí a gente dá um inibidor da bomba de próton, que a gente vai estar falando mais pra frente, tá? Não se preocupem. No estágio 3, já é crônico, né? Já tem uma metaplasia de Barré, já tem uma estenose. A gente dá inibidor de prótons 1 ou 2 vezes por dia. E vocês sabem como que tem 2 grupos, a gente separa os fármacos gastrointestinais em 2 grupos. Vocês sabem que grupos que são esses? Como que é? Dois A grupos, gente divide em 2 grupos os fármacos gastrointestinais. 2 grandes grupos, né? Depois eles subem e se dividem. Vocês sabem que grupos que são esses? Eu não. O Danilo aí. Farmácia. O Luiz, Fábio. Não sei. Então fala. Não, eu não sei. Uai, eu pensei que você falou, eu sei. Eu falei, uai. Opa! Eu falei, opa! Cadê o Fala, Fábio, o Danilo? Danilo já saiu, ele só enfiou. Então tá só o Fábio só. Só o Fábio. Não, doutora. Eu passo. O Fábio passou essa resposta. Passa, Passou? repassa. Passou. Então são os redutores da acidez gástrica e são os protetores da mucosa gástrica.
Então, a gente lembrar que ele se divide em dois grupos: os redutores da acidez gástrica e os protetores da mucosa gástrica. Nos redutores da acidez gástrica, ainda eles se dividem em antiácidos, antagonistas dos receptores H2 e inibidores da bomba de prótons. E os protetores da mucosa, a gente tem o sulfato, os compostos de bismuto e os análogos das prostaglandinas. Nós vamos estar falando agora de cada um. Alguém sabe? Os antiácidos, alguém lembra quem são os antiácidos? É os. Deixa eu ver, antiácido. Esse que tem bicarbonato, né, doutora? O bicarbonato. O que mais? Bicarbonato é. Deixa eu ver. Magnésio também, né? Magnésio. Uhum. Hidróxido de magnésio. O que mais? Tá faltando um. Estomazil. O estomazil É um bicarbonato. é um bicarbonato. Vai na composição, né, do bicarbonato. É o... Tá faltando um só, que a gente vê também na farmácia, o Fábio aí, ó, na farmácia. Os pentafazol? Omeprazol? Esse é inibidor de bomba. Esse é inibidor de bomba. O magnésio, o cálcio também, doutora? Não, o cálcio já não é. O bicarbonato de cálcio ele é. O de sódio também. Sim. O hidróxido de magnésio, tá faltando só um. Vamos, Fábio. O Fábio é da farmácia, então ele tem... Tá faltando só um, gente. Se eu falar pra vocês, vocês vão falar, eu sabia que era esse. É Santinol, é? O hidróxido de alumínio. Ah, o alumínio. Uhum. E os antiácidos, eles são usados na onde? Na onde que a gente usa? No tratamento do que a gente usa? Os antiácidos? Uhum. Geralmente nos gastroesofágicos, acabamos de falar agora do refluxo. Isso, no refluxo também é onde? Tem mais 2 lugares que a gente usa eles. No refluxo, nas úlceras. Uhum. Úlcera e nas gastrite, né? E na dispepsia, né? Fígado. A gente alivia o sintoma, né? Então, a classe, né? Os antiácidos é o bicarbonato de sódio, bicarbonato de cálcio, o hidróxido de alumínio e o hidróxido de magnésio. Popular leite de magnésio. Leite de magnésio. Popular, isso mesmo, Toledo. Leite de magnésio. Então, o hidróxido de magnésio, ele tem um efeito laxante. Ele é um pó, né? Insolúvel. Agora também já tem ele não só em pó, mas em líquido, né? Que é o leite do magnésio. O que ele faz? Ele vai aumentar o peristaltismo, né? Ele aumenta o peristaltismo do estômago. Faz com que tudo que está no estômago ele desça mais rápido. Isso, para descer rápido. Já o hidróxido de alumínio, a gente tem uma diminuição do peristaltismo. Ele faz ao contrário. Com isso, ele vai elevar o pH do estômago, né? Ele absorve a pepsina, né? E a excreção dele é fecal-renal. No bicarbonato, ele é o gold, assim, né? Que ele é forte, né? Ele é o mais potente. Por quê? Porque ele vai atuar rápido. Ele vai elevar o pH do suco gástrico a cerca de 7,4 fica o pH. A absorção dele é no intestino. Só que ele não pode ser usado para tratamento de longo prazo, né? Porque ele pode causar uma calose metabólica no paciente.
Isso mesmo, ele pode causar uma alcalose metabólica no paciente. E nem paciente com dieta restrita ao sódio, né? Sódica, né? Restrita ao sódio, né? Sódica, a gente pode estar indicando. Então, a indicação foi o que a gente falou na dispepsia, no alívio dos sintomas da úlcera péptica, no refluxo, né? A gente também usa em algumas úlceras, né? Ou úlceras não, gastrite, aliás, é um fármaco sintomático, né? Que a gente vai tratar, assim, amenizar os sintomas. Né? O bicarbonato, ele é contraindicado a longo prazo, por quê? Porque ele vai aumentar o pH, né? Ele vai estimular a secreção do H+, e vai estimular a secreção da célula G. Com isso, a gente tem aumento da secreção da gastrina. Por isso. Que foi igual o Toledo falou, né? Ele começa a fazer efeito rebote, né? Rebote, Porque ele faz o efeito rebote ele daí. diminui o pH, aumenta o pH, uma a alcalose leva a uma acidose depois, devido ao CO2. Isso. É porque o mecanismo, isso mesmo, o mecanismo de ação dele é aumentar o pH do estômago, né? Pela neutralização do ácido clorídrico, né? De forma direta. Então, como que isso vai ocorrer? A base fraca, né? Que é o antiácido, mais um ácido forte, que é o suco gástrico, ele vai resultar na formação da água mais sal. Com o carbonato de sódio, hidróxido de alumínio, o hidróxido de magnésio, ele também vai neutralizar o ácido do estômago, mas ele produz mais sais insolúveis, né, que não são absorvidos pelo trato gastrointestinal. O bicarbonato não, o bicarbonato ele vai neutralizar o ácido do estômago, a acidez do estômago, mais o sal, né, que vai ser formado, ele vai ser absorvido e ele vai provocar um aumento do pH no plasma sanguíneo. Ele é sistêmico, tá? Ele é um antiácido sistêmico. Já o carbonato de sódio, aliás, carbonato de cálcio, hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio, ele é um antiácido não sistêmico, por isso. Aqui nessa tabelinha a gente tem a ação deles, as vantagens e as desvantagens de cada um. No bicarbonato de sódio, a ação dele é uma neutralização química do ácido clorídrico. Então a vantagem dele é que ele tem um grande poder aí antiácido, né? E é agradável, né? Ele não é desagradável, né? Assim, o paladar não é desagradável. Ele provoca a alcalose, né? Por quê? Porque é absorvido pelo trato gastrointestinal. E o sal formado, ele é rapidamente absorvido. E ele produz CO2 no estômago. Por quê? Porque ele vai estimular a célula G a produzir mais gastrina. Isso significa mais acidez. O hidróxido de alumínio, a ação dele é neutralização química do ácido clorídrico, desmucente e absorvente, né? A vantagem dele, ele não vai alterar o equilíbrio ácido básico nem a motilidade intestinal. E ele tem um efeito de constipação, por quê? Porque vai reduzir o peristaltismo e ele vai inibir a absorção de fosfatos. Já o hidróxido de alumínio acontece ao contrário, né? A desvantagem dele é porque ele é relaxante, ele vai aumentar esse peristaltismo. Então, ele tem uma possibilidade de absorção do íon magnésio e o sabor dele não é muito agradável, né? Do magnésio. O carbonato de cálcio, a desvantagem dele, ele causa constipação, ele pode produzir cálculos renais, o sabor dele é desagradável e ele produz CO2 no estômago, porque ele vai estimular a célula G a produzir a gastrina. O piorzinho de todos, né? É. Assim, você tem que. É aquele negócio, né? Você tem que. O efeito é benefício, né? Efeito-benefício que a gente fala, né? Equilibrar pra gente ver qual que a gente vai usar. Porque todos têm as vantagens, mas também tem a desvantagem, né?
A gente tem que pesar na balança. Então agora a gente vai estar falando no outro redutor da acidez gástrica, que são os antagonistas receptores H2. Alguém sabe me falar a classe que medicamento que se encaixa nessa classe? De qual? Dos antagonistas receptores H2. Que medicamento que a gente toma que se encaixa aí? É o. Não, inibidor da bomba, não. Aí eu. Antagonista. Tá confundindo com. Não, com metrazol, pentaprazol. Mas aí já é o inibidor da bomba. Não sei qual deles, não, doutor. É um famoso. Antagonista do receptor? Tem um famoso que a gente fala, tipo, o omeprazol e o IA, né, na verdade. Alguém sabe? Fábio, Luiz? É a ranitidina, Toledo. A cimetidina. A cimetidina, a ranitidina, tá certo. A nisatidina. A famotidina. A que mais utilizada é a cimetidina e a ranitidina, né? É a mais usada. É a mais utilizada. A ranitidina ainda é a mais utilizada intra-hospitalar. A gente usa mais a ranitidina. A cimetidina é mais indicação para casa, assim, né? Para casa. Agora que você falou, a pessoa está com as crises, chega lá, eles fazem EV, a ranitidina EV, entendeu? Aí, mas eu não sabia o que ela. Eu sei que era para a questão da acidez, para as crises. Mas o que ela fazia no organismo? Então, ela é um antagonista dos receptores H2. Por quê? Porque ela vai bloquear o receptor da histamina H2. O que acontece? Ela vai bloquear a estimulação de histamina lá na célula parental. Ela vai inibir de forma seletiva os receptores H2 lá na célula parental. Aí não vai formar o ácido clorídrico. Isso, daí não vai formar o ácido clorídrico. Para isso. Para não formar. Então, a estrutura molecular, ela é parecida com a histamina, né? A gente pode só mostrando para vocês que a estrutura molecular dela é parecida. Que é, que eu falei para vocês, a cimetidina, ranitidina, nisatidina, famotidina, mas as duas mais famosas que a gente conhece é a cimetidina e a ranitidina, né? Que é a mais usada, né? Então, a farmacocinética desses fármacos. A famotidina, a meia-vida dela é a maior, tá vendo? De 2,5 a 4, a meia-vida dela, de 2 horas e meia a 4 horas, né? Já na ranitidina, a gente tem de 1,6 a 2,4 horas da meia-vida plasmática. Na cimetidina, a meia-vida plasmática é de 1,5 a 2,3. A nisatidina, ela tem pouca meia-vida plasmática, tá vendo? De 1,1 a 1,6. E a duração do efeito terapêutico, né? A que mais dura é a famotidina. Mas entre a cimetidina e a ranitidina, o efeito terapêutico maior é da ranitidina, de 8 horas. Tá vendo? A gente aqui é um comparativo, né? Delas, pra gente ter uma noção. Ui. Aqui são mais ou menos as dosagens, tá? Essas dosagens, na verdade, ela pode alterar, porque no Paraguai é uma dosagem, né? No Brasil a gente já tem outra dosagem, a gente sabe, né?
Da cimetidina, a dose para a gente inibir a secreção gástrica é de 400 a 800 miligramas, né? Que a gente usa na úlcera duodenal ou na gastrite aguda é 800 miligramas ao deitar. Ou também a gente pode usar de 400 duas vezes ao dia. A ranitidina de 150, né? Na úlcera duodenal ou na gastrite aguda é 300 mais ou menos ao deitar. E 150 a gente pode usar duas vezes ao dia. Também essa dosagem pode variar de acordo com o laboratório, né? Que a gente usa. Então, elas são usadas na onde? Na dispepsia não ulcerosa, no sangramento relacionado ao estresse, que é na gastrite, né? Que a gente usa. Aquele paciente que se estressa muito, né? A gente tem que tomar cuidado, porque ele pode não, ele vai desenvolver uma gastrite nervosa e, consequentemente, pode desenvolver uma úlcera também, né? Se não tratada. Os efeitos adversos, né? A cimetidina, ela é usada por longos períodos, né? Mas ela pode causar em homens, ela pode causar ginecomastia e aí a impotência sexual. Na mulher, ela pode causar galactorreia, né? Também pode ser diarreia, cefaleia, sonolência, dor muscular, constipação, redução na contagem de plaquetas, tá? Esses são os efeitos adversos. E as interações, né? A inibição da enzima do sistema P450, principalmente a cimetidina. Ela tem um aumento dos efeitos, o aumento da meia-vida dela, com a varfarina, fenitoína, antidepressivo tricíclico, benzodiazepínicos. Agora nós vamos para outra classe, que são os inibidores da bomba de H2, ou inibidores da bomba de prótons, né? Aliás, perdão. Alguém sabe me dizer exemplo aí? Agora chegou eles. Agora chegou o que você estava esperando, Toledo. Omeprazol, pantoprazol, a família. Lansoprazol, né? Lansoprazol. Tudo zol. Tanto é que a gente sabe, né? O omeprazol ele tem de 20, tem de 40 miligramas, né? Isso. Alguns resolvem com de 20, outros já tem que ir de 40. Eu, por exemplo, o omeprazol de 20 para mim não faz nem cócega. Quando tá atacado, não faz nem cócega. O pantoprazol é melhor do que o omeprazol, né? Aham. Mas ele é melhor. A indicação, eu conversei com um gastro uma vez, não sei se que a maioria dos clínicos passa o omeprazol, pantoprazol, isso daí é uso diário. Ele falou que não se pode fazer uso diário, porque ele fica com um efeito de 48 horas tá? Ele pode ser maléfico, o efeito dele de uso prolongado de uso diário. Então você faz a administração um dia sim, dia não. É real isso que você falou é verdade. O que a gente aprende, né? É o uso diário em jejum, né? Uhum. É isso que a gente aprende desde que medicina é medicina, né? Assim, a gente aprende isso, né? Que é em jejum, que a gente todo dia. Só que assim, eu vou te falar uma coisa. Tipo, eu fui no gastro, né? Porque eu tenho gastrite nervosa. Então, assim, ele recomendou o quê? Você faz o tratamento, é 15 dias de tratamento só com omeprazol. Não é tipo aquela. Ele falou assim que não. Isso que você falou, ele falou é verdade. Ele falou assim: não pode ficar tomando omeprazol pro resto da sua vida. Não, você vê que você vai atacar, você toma. Ele falou: é 15 dias só. Tanto é que o tratamento que os gastro passam é 15 dias só de omeprazol. Uhum. Pra não acostumar, né? Até o tratamento da H. pylori também, né? Que você entra com medicamento, você entra com omeprazol junto também, é de 15 a 20 dias o tratamento. Isso, ele falou assim que isso pode lesar a parede. Ele falou, por isso que não pode ser
E nós, como clínico geral, a gente aprende que tem que tomar todo dia, né? Isso mesmo. Uma vez em jejum, sempre a gente escuta. Tanto é que Jejum, quando eu da me proteção. formei também é assim, tipo, uma vez ao dia. Sempre os professores tudo falavam, era uma vez ao dia. Mas daí a gente vai conversando, a gente vai vendo que não é, né? Exatamente assim, né? Por isso que a gente tem as especialidades médicas, né? Onde estuda mais profundo, né? É verdade. Né? Então é o omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, tuduzol. Então eles são inibidores da bomba de prótons, né? Eles são profármacos, são fármacos inativos. Eles são administrados de forma de comprimido revestido ou cápsula de ácido resistente, né? Ou seja, eles passam pelo ambiente ácido da mucosa gástrica, mas eles não sofrem ativação, né? Eles são absorvidos na corrente sanguínea e eles são liberados até a célula parental, no ambiente ácido. No ambiente ácido que eles vão sofrer a ativação. Essa ativação vai inibir a bomba de prótons. O mecanismo de ação deles, eles têm uma inibição da bomba de prótons, né? A inibição, ela é irreversível, ela é mais duradoura, né? O metabolismo vai ser inibido, da bomba. Vai inibir a bomba. Então, lembrar que os inibidores da bomba de prótons, eles vão inibir a bomba de prótons, né? Por mais tempo, né? Vai ter uma longa duração. Então, a farmacocinética dela, que é isso que a gente tem que prestar atenção em todos os fármacos, que é a farmacocinética, a farmacodinâmica. A farmacocinética, ela é uma rápida absorção, a administração com medicamento reduz a biodisponibilidade, né? Sempre são administrados em jejum, que é isso que a gente estava comentando. O metabolismo, ele passa pela primeira passagem, né? Que ele passa pelo fígado, por isso que vai diminuir a biodisponibilidade. E a eliminação deles é renal. Então, aqui a gente tem a dose usual, geralmente o omeprazol a gente sabe que tem de 20, tem de 40, né? Esomeprazol de 20, de 40 também, que é só um quadro comparativo para vocês terem uma noção aí da dosagem, do tempo de meia-vida, né? Então, a inibição da bomba de prótons, a administração é oral, geralmente, né? Oral, revestimento do ácido resistente, vai ter uma desintegração do intestino, vai ter uma absorção dela rápida, um acúmulo do canalículos secretores do ácido, e com isso vai ter uma reversão da forma ativa. Os efeitos adversos, né? Alteração no trato gastrointestinal, como náusea, vômito, dor abdominal, constipação, flatulência, diarreia, uma hipergastrinemia, que é o aumento da secreção de gastrina, né? E ainda está em estudo esse efeito teratogênico. Está em interrogação ainda. As interações diminuem a acidez do estômago, diminui a absorção do cetoconazol e da digoxina, inibição das enzimas do sistema P450, porque vai aumentar o tempo de meia-vida com benzodiazepínicos, a varfarina, a fenitoína, tá? E agora a gente vai estar falando dos protetores da mucosa gástrica, que é o sulfalfato e o composto de bismuto, que eles também são conhecidos os dois como citoprotetores. Alguém sabe exemplo? Não sei não, doutor. Protetores da mucosa gástrica. Uhum. Onde que eles vão agir? Na mucosa gástrica? Ele vai no estômago como todo, né? Uhum. É o sucralfato é o hidróxido de alumínio.
Hidróxido de alumínio? É. Sucrafilme, é conhecido no Brasil. Ele é uma pasta viscosa que ele vai se ligar às úlceras, né? Ele tem uma ausência do efeito adverso que ele vai produzir na mucosa gástrica, né? Que essa úlcera ela é produzida na mucosa gástrica. Então ele não é absorvido, ele age localmente ali protegendo a úlcera na mucosa gástrica. Fazer um revestimento da É, um revestimento ali da mucosa. É tipo uma gelatina, um gel, sabe? Aham. Tipo assim, tipo isso que ele vai fazer. Fitoterápico muito bom. Oi? Eu sei um fitoterápico muito bom para isso aí. Babosa com mel de abelha. Esse daí é o melhor que tem. É o melhor que tem. Para quem tem úlceras, faz isso aí. E, doutora? Oi. Me diga uma coisa, olha. Pessoas que tomam remédio diariamente, por exemplo, para depressão, ou remédio assim, para. Minha mãe, por exemplo, ela toma. E o médico passa esse omeprazol, né? Não seria melhor ela tomar esse outro, que a senhora está falando agora por último, do que o omeprazol, por exemplo? Não, porque o omeprazol, ele vai... O que a gente viu? Que o omeprazol, ele vai fazer o quê? Mas ele vai aumentar o efeito da meia-vida dos benzodiazepínicos. Ele vai potencializar ainda mais. Ele vai potencializar os benzodiazepínicos. Pois é, mas aí a senhora falou que não pode ficar tomando muito tempo. E olha que ela toma aí, toda sempre ela vai fazer as consultas isso que a gente lá. falou, tipo assim, isso que a gente está falando é para quem tem gastrite. Isso que eu e Toledo a gente falou é para quem tem gastrite, né? Quem faz tratamento de gastrite. Mas o efeito também, doutor, é que os psiquiatras, como os clínicos gerais antigos, eles faziam esse uso do omeprazol para proteção. Não é nem para questão para aumentar, potencializar o efeito do medicamento, mas sim como proteção. Como é uso constante, quem faz uso constante, seja cardio, quem faz uso constante de algum medicamento, eles introduzem o omeprazol, sim, só que erradamente. Para proteção eles colocam, né? Proteção, só que erradamente. Entendeu? É errado, tipo, não é... O que orienta o psiquiatra? Eu falo quando eu trabalhava com psiquiatra, que era coordenador de psiquiatras lá no Paraná, ele orientava a comer até algum tipo de... ingerir algum alimento antes de tomar os medicamentos. Porque aí sim você vai proteger o estômago de maneira saudável e não com medicamento. Isso que eu vejo, todo dia de manhã, em jejum, ela toma um omeprazol antes de tomar um monte de outros remédios. Errado, Luiz, errado. Errado, assim, é médico que não... Na verdade, é melhor ela tomar o hidróxido de alumínio, né? Que ele é um citoprotetor, né? Que ele vai fazer, tipo, ele vai fazer uma... É um gel, na verdade. Ele é um gel, né? Ele vai fazer a proteção ali da mucosa gástrica. Às vezes ela tomar o omeprazol, ela tinha que tomar o hidróxido de alumínio. Mas isso vai ver o efeito da constipação intestinal, que pode causar... Por isso que a gente tem os pró e tem os contra, né? Porque a gente tem que observar isso, né? O que ela pode fazer, Luiz, é alterar, não tomar todo dia e não tomar em jejum. Faz os medicamentos psiquiátricos, ele não necessariamente fazer nada de uso em jejum. Levanta, toma o café, faz a refeição matinal dela, aí ela faz o uso dos medicamentos antidepressivos dela. Entendeu? É isso que eu tenho observado isso, rapaz, e faz um tempo que ela faz tratamento, sempre isso. É errado, assim, por isso que eu estava comentando com o doutor aí, legal, que está mais atualizado que os médicos que estão mais antigos. E o psiquiatra que eu trabalhei com ele, a gente sempre estava trocando essa interação de medicamento, coisa e tal, e eu falo que a diferença do médico que trata e o médico que medica. Isso. Também pode ser, ela pode tomar também esse que você falou da babosa. Mas ela tem gastrite, tem alguma úlcera? Não tem, né? É só para prevenção. Mas, doutor, aqueles efeitos teratogênicos lá, já tem alguns estudos que comprovam que
o omeprazol ele causa essa tumulação Tem no estudo estômago. que fala que causa, tem estudo que fala que não causa, É, né? Assim, não saiu nenhum tipo fidedigno falando assim, não, ele causa, né? Não causa nem que não causa. Então, os médicos que estão um pouco mais atualizados, eles estão indo nessa coisa que causa. Porque todo medicamento ele tem um efeito contrário. Ele é benéfico para uma coisa, mas ele é maléfico para outra. Então, por isso que A gente tem realmente que, na tira verdade, esse... você tem que ver os pró e os contra, né? Você tem que colocar numa balança e tem que escolher, né? Então, porque dela é só medicamento psiquiátrico, né, Luiz? Ela toma o cloridato de duloxetina, né? Alô? Tá tomando já, acho que 1 ano que tá tomando isso daí, né? E mais um outro lá que eu não me lembro. Aí o Toma de médico manhã, à mandou ela noite. tomar o omeprazol também. Tá tudo receitado lá, esse Eu negócio. sei, mas eles fazem isso mesmo. Eles fazem. Eu peguei bastante paciente quando eu assumi que vinha essa outra versão de psiquiatra que ele entrava com o omeprazol junto com Ou isso. se ela não tem nada no estômago, pode colocar o hidróxido de alumínio, ou também pode ser a babosa, né? Assim, se não tem nenhuma doença, né? Gástrica, Não né? tem. Daí se tem, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, né? Uhum. É. Tá certo. Então vamos lá. O composto de bismuto, que é o subsalilato de bismuto, né? Que o bismuto ele vai formar também uma camada ali protetora que vai revestir, vai recobrir as úlceras ali, que é um gel, né? Como que ele faz isso? A gente tem o hidróxido de alumínio, né? Que ele age em pH menor que 4, vai ter uma polarização e vai fazer esse gel e vai recobrir essas úlceras, né? Vai fazer o recobrimento da mucosa gástrica aí. O mecanismo de ação dele, ele polimeriza, né? Ele ocorre em virtude do quê? Que o ácido, ele gera cargas negativas nos grupamentos sulfato. Então, as cargas negativas, elas vão se unir em diversas moléculas de sacarose. Esse polímero de sacarose, com o hidróxido de alumínio, ele vai revestir a úlcera gástrica. O ácido, o que o ácido faz? Ele não consegue atuar porque ele está neutralizado pelo hidróxido de alumínio. Por isso, né, que formou um gel ali, uma capa protetora ali, naquele estômago. Não vai corroer, né? O ácido não vai corroer. Então, a ação. Sucralfato, a ação dele é local, ele forma um gel protetor da mucosa e estimula a síntese das prostaglandinas. Mas com efeito colateral, a gente tem constipação, boca seca, hipofosfatemia. O subsalilato de bismuto, a gente tem o efeito colateral dele, que é o quê? Náusea, vômito, diarreia, tontura, cefaleia, escurecimento dos dentes, né? A língua fica na língua também a gente tem um escurecimento, tem um escurecimento também nas fezes, tá? É igual a gente falou, a gente tem que ver, tem que balancear, né? Ver o bom e ver o ruim, balancear, ver qual que a gente vai usar. E vamos na última classe, que é os análogos das prostaglandinas. Alguém sabe algum exemplo dos análogos da prostaglandina? Não. Não? É o misoprostol. Misoprostol. Que ele vai estimular a produção de muco, né? Vai reduzir essa secreção do ácido clorídrico. Então, ele vai estimular a produção de muco e o bicarbonato pela mucosa gástrica. A farmacocinética dele, a via oral, né? Tem uma absorção rápida, é metabolizado em ácido livre. A meia-vida dele é de 30 minutos e a eliminação dele é renal. Contraindicação em gravidez, né, em grávidas, que pode ter o efeito teratogênico aí. Reação adversa, a gente tem diarreia, dor abdominal, náusea, vômito, cefaleia, as contrações uterinas, né, que pode até levar a um aborto, né, que tem efeito teratogênico, a gente tem que tomar cuidado aí. Com misoprostol.
O mecanismo do misoprostol, o que ele faz? Ele vai agir, vai estimular as células da mucosa, ele vai produzir muco e bicarbonato e vai inibir as células parentais, que não vai produzir mais o ácido clorídrico. Ele age sobre as prostaglandinas, estimulando assim a proteção gástrica e inibindo a produção do ácido clorídrico, né? Que o ácido clorídrico ele é produzido lá nas células parentais. Então a gente vai inibir essa produção do ácido clorídrico. Então, qual que é o melhor fármaco? Aí, tipo, igual a gente falou, ainda o melhor fármaco é o omeprazol, né? Que ele reduz as úlceras pépticas após 4 semanas de tratamento, mais ou menos. Ainda a gente considera o omeprazol, né? Mas igual a gente está falando na aula, que depende, a gente tem que ver os efeitos adversos, a gente tem que ver o benefício para a gente tem que estar balanceando isso, né? Porque, doutor, o uso prolongado, eu estava lendo um artigo científico também, que ele pode causar até osteoporose, porque ele vai diminuir a absorção de algumas vitaminas, coisa e tal, que é acionada pelo ácido clorídrico, né? Então, se ele vai diminuir, aumentar o pH do sangue, do estômago, deixar mais base, ele vai diminuir com certeza a absorção de algumas coisas que é importante para o nosso estômago, para o nosso organismo. Por isso que se tem a quantidade tem essa produção já do ácido clorídrico no estômago, porque ele vai ajudar na digestão, né, na química dos alimentos ali. E aí, se você reduz isso, ele vai ter um efeito maléfico. Ele vai ter um... Todo medicamento ele tem, né? O efeito maléfico e benéfico, né? A gente tem que só ver essa dosagem, né? Aqui está um artigo, aqui ele fica, ó, vitaminas e minerais ficam prejudicados, principalmente a B12. E aumenta o risco da osteoporose. Legal essa informação. E aqui é um resumo, né, do que a gente já viu. Os fármacos vão interferir na secreção gástrica, que é cimetidina, que ela vai bloquear os receptores H2 de histamina, misoprostol, que ele vai estimular o receptor da prostaglandina, omeprazol, que ele vai bloquear a bomba de prótons, né? Que foi tudo que a gente já falou na aula. Olá, pessoal. Aqui é a Giovana, do Farmácia Fácil, e a videoaula de hoje... Depois eu vou estar mandando para vocês, achei uns vídeos bem legal falando dos fármacos gastrointestinais. Eu vou estar mandando para vocês o link para vocês verem. Então eu acho bom a gente ir pesquisando assim, a gente acha coisa legal pra gente estar vendo, né? Tem bastante coisa. Né? Assim, coisa que a gente aproveita. Bom, gente, por hoje é só. Tá? Muito obrigada aí da participação, da interação. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigadão, até mais. Valeu, doutora. Valeu, doutora. Obrigado.